Olá, meu nome é Edu Vasconcelos, sou brasiliense em Harvard e hoje eu vou te ensinar todos os passos que são necessários para você passar em uma universidade top nos Estados Unidos. A primeira forma da gente entender como é que funciona o processo de aplicação para uma universidade norte-americana, é comparando com o que a gente tem hoje aqui no Brasil. Não em juízo de valor, porque eu acredito que aqui no Brasil a gente tem coisas fantásticas. Na verdade, a ideia de ir para uma universidade nos Estados Unidos é a gente ir, ter um intercâmbio cultural muito legal, aprender o que tem de melhor de lá para trazer para o Brasil. É isso que é a ideia de todo o processo de application. Tanto que o nosso visto é só durante os 4 anos. Mas vamos lá. Aqui no Brasil, a gente só tem uma prova que conta, pra gente entrar na universidade. A gente chama ela de vestibular. A principal é o Enem. E por meio do Enem, a gente vai para a plataforma chamada Sisu. A gente usa a nota do Enem em uma plataforma que todas as universidades federais, públicas, estão logadas. E aí nisso, com a nota do Enem, a gente vê onde passaria, com base nessa nota. Contando aí, conhecimentos de várias áreas. Desde redação, ciências humanas, ciências da natureza, etc e tal. O processo de ingresso em uma universidade nos Estados Unidos, norte-americana, não conta só a nota de uma prova, beleza? Então são várias coisas que você vai mandar. E uma coisa muito importante da gente dizer é o seguinte: quando você prepara todas essas coisas que eu vou ensinar para vocês hoje aqui nesse vídeo, você manda por meio de uma plataforma chamada Common, de comum, a aplicação comum. Essa é uma plataforma igual ao Sisu. E lá tem mais de 3.000 universidades norte-americanas cadastradas. Uma das coisas que você coloca nessa plataforma, nesse grande formulário de inscrição nas universidades dos Estados Unidos, é a nota. Mas tem vários outros fatores. Já vou falar uma coisa aqui que muita gente se engana. Você não precisa ter ido para os Estados Unidos ou ir para os Estados Unidos para fazer alguma coisa desse processo, tranquilo? Então agora que você já entendeu que a forma de entrada na universidade no Brasil é bem diferente da forma de entrada na universidade nos Estados Unidos, vamos entrar especificamente como funciona nos Estados Unidos. Então, o processo de application, eu gosto de defini-lo como um quebra-cabeça. Por que é um quebra-cabeça? Porque você vai realmente juntar várias partes do seu currículo, do seu perfil, para que a universidade te analise. Hoje, a gente vai dividir esse quebra-cabeça em 3 partes. A primeira parte, ela é uma parte acadêmica. A gente não pode perder de vista de que você está indo do ensino médio para a faculdade. E os termos acadêmicos são certamente os mais importantes, tá bom? A segunda parte desse quebra-cabeça, imaginem aqui comigo, é a parte pessoal. E a terceira é a parte de documentos. Então vamos lá. Acadêmico, pessoal e documentos. Tranquilo? Uma coisa que eu já digo é o seguinte: o application ele exige planejamento e estratégia. Então olhe para todas essas partes já identificando. Olha, aqui está faltando um pouco mais da minha parte. Vou ter que dar meu foco. Aqui está faltando um pouco menos. Ou seja, olha, já estou com um acadêmico bem legal. Então, o application ele pode ser olhado como um quebra-cabeça para você se organizar. Mas a dica que eu dou é a seguinte: a minha estratégia foi: não tem nada que é opcional e não tem valia. Eu vou dar o meu melhor em tudo. Não é porque que a gente tem diferentes partes que a gente, não vou fazer essa com todo o meu coração, não quero fazer o excelente. Não é assim que funciona. Significa que você vai ter que ser excelente em todas elas. Não da mesma forma, mas dá seu máximo em todas elas, comparando consigo. Então vamos partir para todas as partes da primeira parte do quebra-cabeça, que é o pessoal. Então a primeira parte, já fazendo o link com essa questão de Enem, notas e provas, é o histórico escolar. O histórico escolar é aquilo que aqui no Brasil os alunos às vezes nem pegam no final do 3º ano. São todas as suas notas do 9º ao 3º. E junto com o histórico escolar, a gente costuma mandar para a universidade nos Estados Unidos o nosso ranking do 3º ano. Então, se sua turma tem 200, a sua nota final foi a 5ª, a 6ª, a 7ª, a 8ª, tá ok? E por que eles pedem o histórico escolar? Porque eles querem saber se você dedicou seu coração, seu tempo e fez valer a pena a experiência, em termos de conhecimento do ensino médio. Porque isso é um demonstrativo muito importante de como você vai mandar na universidade. Não significa que se você tiver tirado algumas notas baixas no seu ensino médio, você vai ser desclassificado. Aí que está uma grande parte do processo. Ele é holístico, individualizado. Nada é eliminatório, tirando o teste de inglês, que é um pouco mais. Outra coisa muito importante é que o histórico escolar vale do 9º ano, tá, pessoal? É do 9º ao 3º. Uma segunda parte desse quebra-cabeça acadêmico é o SAT. O SAT,
vamos supor que do nono ao terceiro você estudou no seu acadêmico, deu muito valor para as notas do colégio. No Brasil você faria no Enem. Nos Estados Unidos você faz o SAT. O SAT é uma prova aplicada em diversas cidades brasileiras. Brasília, Porto Alegre, Minas Gerais, daí por diante. É uma prova que, diferente do Enem, as duas matérias principais são inglês e matemática. Existe uma parte opcional que é a redação. Eu particularmente fiz, mas não é tão comum que brasileiros o façam. O SAT é uma prova que, diferente do Enem, que ela é muito conteudista, ou seja, você realmente precisa saber o conteúdo dos 3 anos do ensino médio a fundo. Tem conteúdos específicos sendo cobrados. O SAT ela é uma prova principalmente de tempo, é uma prova de analisar a sua técnica de fazer prova, e ela é um teste que a gente chama padronizado, ou seja, a diferença de um SAT para o próximo, ele não é tão grande, sabe, em termos de estrutura de prova. Às vezes uma pessoa manda muito bem em todos os Enems, mas em um, ela não sabe exatamente como a prova vai ser estruturada em termos por exemplo, do tipo de questão. O SAT a gente já consegue ter essa noção sim. Outra coisa muito importante do SAT é que ela não é uma prova anual, ela é uma prova que acontece várias vezes ao ano. E você pode fazer quantas vezes você quiser, tá bom? A única questão um pouco mais difícil é o preço. O SAT, ele custa $111 mais ou menos para um aluno que faz aqui no Brasil. Ou seja, é bem cara. Mas tem gente que realmente consegue fazer mais uma vez. Indo mais a fundo nas partes do SAT, dentro da parte de inglês, a gente tem 2 sessões. Uma sessão de interpretação de texto, que para mim é a mais difícil. Muito difícil mesmo. Não é uma prova fácil, é uma prova que exige muitas horas de estudo, prévia, né? E uma parte de gramática. A sessão de matemática, a gente tem uma sessão sem calculadora e uma sessão com calculadora. E a redação é uma redação que você tem que, em 50 minutos, escrever aproximadamente de 3 a 5 páginas. É o ideal do tanto que você tem que escrever, 2 a 5 páginas, para que você tire uma nota legal. Então, é uma redação que você escreve varado, não é uma redação de 30 linhas. Mas é uma redação de você analisar elementos persuasivos de um texto, analisar a retórica de um texto. Essa é a redação do SAT. Tranquilo? Como eu estudei em um site chamado Z-Library, eu usei os livros da Erika Meltzer para o Reading, College Panda para o Math e College Panda para o Essay. Depois, simulado a rodo. Você tem que fazer muito simulado. Você tem que estar decorando assim cada pedacinho da prova e sabendo como aquilo vai ser cobrado de você. Na pandemia, o SAT ele foi tornado, opcional. Mas ele provavelmente vai voltar a ser obrigatório para algumas universidades. E uma coisa que eu digo é o seguinte, se você está se preparando para o application com antecedência, se prepara para o SAT. Vai ser uma parte importante do seu acadêmico. Mas o mais importante de tudo é a sua saúde mental. Então sempre analise o quanto o SAT vai exigir, de você em termos emocionais. Porque não faz sentido você fazer, e dar todo o seu coração para essa prova e se cobrar e se exigir tanto, sendo que ela geralmente é uma medida para alunos norte-americanos que sempre estudaram inglês. Então não se esquece, o mais importante do SAT é a saúde mental. A terceira parte do processo acadêmico é o TOEFL, ou o TET. O que é TOEFL ou TET? É o teste de proficiência em inglês. Ele é importantíssimo. Geralmente as universidades colocam uma nota mínima para você ser considerado para admissão. As universidades top schools nos Estados Unidos, que geralmente dão bolsa, as universidades que geralmente dão bolsa para brasileiro pedem um mínimo de 100 no TOEFL e um mínimo de 120 ou 125 no TET, que é a prova do Duolingo. O TOEFL, você se inscreve no site da ETS. Só pesquisar TOEFL ETS que você já entra no site dela. O Duolingo, você se inscreve no próprio site do Duolingo. A grande diferença entre essas duas provas é a seguinte: o TOEFL ele é mais tradicional. Então tem algumas universidades que só aceitam o TOEFL, como o Princeton. Ele custa $215 e ele é uma grande dificuldade de alunos brasileiros passarem pela aplicação. Não pela sua dificuldade, mas pelo preço. Eu pude fazê-lo com uma bolsa que eu recebi da Fundação Estudar e da Brasa. O DET custa $50. Então realmente é um preço muito mais tranquilo. Não é uma prova que vai a fundo no seu inglês. É uma prova que, como o SAT, ela é padronizada. Então você tem que entender a prova muito bem. Você pode não ter um inglês perfeito e muito melhor do que alguém que tem um inglês perfeito, porque você sabe muito bem como funciona a prova. Recomendo muito as pessoas fazerem os simulados oficiais do TOEFL. Agora, realmente, o processo de application exige muito do seu inglês. Não significa que quando você começa, você precisa estar com o inglês muito bom. Eu não tinha. Mas o TOEFL é uma medida disso, de que você vai ter que se esforçar para o seu inglês quando você estiver aplicando para a universidade norte-americana. Outra parte acadêmica, a gente já tocou aqui em 3. A quarta parte acadêmica do seu quebra-cabeça são as cartas de recomendações de professores. Aqui no Brasil,
a gente não tem o costume de ter um contato legal com os professores durante o nono ao terceiro ano. Falar para eles sobre o que a gente está fazendo fora de sala de aula, ou até mesmo ficar no intervalo para que o conheça melhor. Mas uma universidade dos Estados Unidos quer saber como seus professores viram o seu progresso durante o ensino médio. Não só em termos acadêmicos, mas em termos pessoais. Então a carta, muitas vezes ela pode falar sobre como é que você lidava com desafios, como é que esse aluno demonstrava sua oratória dentro de sala de aula, ou ainda mais, como as dificuldades pessoais desse aluno familiar implicaram nos seus resultados acadêmicos. Isso tudo faz parte de uma carta de recomendação de professor. Quanto mais emocionante, melhor. Agora, em termos de carta de recomendação, muitos professores não falam inglês. Isso não é um problema. Todos os meus documentos foram feitos pelos meus professores e pela minha escola em português, e as cartas eu pedi para um amigo meu que sabia muito inglês traduzir. Isso pode ser feito por você também. Eu não paguei nenhuma tradução juramentada no application, eu não recomendo você fazer isso com carta de recomendação. Quantas cartas que as universidades pedem? São geralmente duas. Duas de professores do ensino médio e uma de uma pessoa chamada counselor, que é como se fosse uma pessoa do administrativo da escola. As escolas dos Estados Unidos têm um counselor lá, mas aqui no Brasil não existe essa função. Então a gente pode escolher quem a gente quiser, desde que essa pessoa na carta não fale sobre você dentro de sala de aula. É para falar mais fora de sala de aula. Pode falar sobre as notas, isso no geral, durante os 4 anos, mas o counselor, ele tem essa função, né, de passar uma visão mais, por exemplo, contexto familiar, contexto dentro do colégio. O que esse aluno deixou de legado para o colégio? Então o counselor explica isso na carta dele, e é o counselor que vai enviar os documentos da escola, que eu vou falar lá no final. Então, as cartas de recomendação, elas são enviadas, né, pelo Common App. O professor cria uma conta lá nesse tal de Common App. Tranquilo? Então as cartas de recomendação são a última parte, né, desse grande quebra-cabeça acadêmico. E a última parte de todas são os materiais suplementares, né, que assim, não é exigido pelas universidades, mas se você já teve uma pesquisa publicada, se tem universidade que, por exemplo, deixa você enviar você tocando violão, uma habilidade artística, vai que eles te querem para um clube lá de artes ou de música. Então, os materiais suplementares também são enviados. E, por exemplo, tem universidade que a entrevista ela é um formato de um vídeo que você grava em casa, como em Chicago, e aí você envia como material suplementar. Tranquilo? Então, essas são as peças do quebra-cabeça acadêmico. O segundo quebra-cabeça, né, a segunda parte do seu quebra-cabeça é o pessoal. Então, para começar essa parte pessoal, uma coisa muito importante e que volta no seu nono ano são as suas extracurriculares e as suas honors. O que é isso? Extracurriculares é tudo, literalmente tudo que você faz fora de sala de aula. No Common App você vai ter espaço para preencher até 10 extracurriculares. Mas na parte de Additional Information, que é uma seção que você pode escrever sobre literalmente o que você quiser, lá no Common App, você pode colocar ainda mais. Extracurriculares, farei um vídeo sobre elas falando sobre todos os tipos de extracurriculares que existem. Coisa mais importante é a seguinte: você fazer as extracurriculares não porque você vai aplicar e não porque elas deram certo para outra pessoa passar, mas porque elas fazem sentido para você, você se encontra naquilo. As extracurriculares, elas são a grande oportunidade de você explorar suas paixões durante o ensino médio e fazer a diferença na sua comunidade. Então as extracurriculares, elas são preenchidas no Common Application e elas são muito importantes também para as redações, que são a segunda parte desse quebra-cabeça na parte pessoal. Mas antes de ir para as redações, tem as honors. Honors são prêmios que você ganhou acadêmicos. Então, concursos de redação, Olimpíadas Científicas, prêmio da escola, tudo pode entrar como honor. O mais importante é o que isso significa para você, para sua história, para o seu perfil. Então, existem honors fenomenais, que são, por exemplo, para mim, né, que são, por exemplo, torneios de debate, porque eu me encontro nisso e eu acredito muito na importância do diálogo. Isso tem muito a ver com a minha história. E esses prêmios são muito mais fenomenais para mim do que Olimpíadas Científicas. Tranquilo? A segunda parte do quebra-cabeça, né, na esfera pessoal, são as redações. Redações é onde o avaliador da universidade norte-americana ele vai ver não só quão longe você chegou, porque isso não é o mais importante, mas o quanto você correu. Então ele consegue ver o contexto. A principal redação que vai para todas, literalmente todas as universidades que aplica, é o Personal Statement. É uma redação com tema livre, que você pode contar sobre a sua história. Você pode misturar contextos pessoais com contextos acadêmicos. Depois eu vou contar sobre o tema do meu Personal Statement para vocês. É uma redação em inglês. Todas as redações são em inglês. Você escreve as extracurriculares e as honors em inglês também. E ela é de até 650 palavras. Depois a gente tem as redações suplementares, que elas são enviadas para cada universidade.
cada universidade pede as suas próprias redações suplementares. Como você vai ver quais são as redações suplementares de cada universidade? No Common App, você adiciona as universidades que você quer, sem pagar nada. E lá você vê quais são as redações que as universidades pedem, mas elas também indicam todas as universidades nos sites. Exemplos de redações suplementares são: qual foi sua extracurricular favorita? Conta um exemplo de serviço à comunidade que você fez. Por que você quer vir para essa universidade? Todas essas são exemplos de redações suplementares. Tranquilo? Vamos continuar então a esfera pessoal, né, da sua aplicação. Outra coisa muito importante durante o seu application é que, assim, é algo que sai um pouco da caixinha aqui da universidade no Brasil, são as entrevistas. As entrevistas, elas são opcionais para os Estados Unidos e geralmente são feitas depois que você envia o seu Common App completo, tranquilo? Entrevistas, elas são feitas ou com ex-alunos da universidade ou com o próprio Admission Officer. E elas servem para aprofundar a sua trajetória. Eles realmente querem saber quem é você, sabe? E as entrevistas, vamos assim dizendo, foram muito importantes para mim no meu processo de aplicação, porque eu fiz 2 para a Universidade de Harvard e eu amo conversar olho no olho, sabe? Ter esse contato muito próximo com a pessoa. Então, as entrevistas, elas realmente são coisas opcionais, mas que sempre que você tiver a oportunidade de fazer, eu aconselho demais. Lembrando que não são todas as universidades que pedem entrevista, e tem muitas que quem recebe a entrevista é simplesmente aleatório. E para fechar, depois que você entendeu a parte do quebra-cabeça acadêmico, a parte do quebra-cabeça pessoal, a gente vai partir para a parte do quebra-cabeça em questão de documentos. São coisas mais práticas, coisas mais objetivas, tranquilo? Então vamos lá. O primeiro documento de todos mais importante é o Common App. Lá que você vai preencher todas as suas coisas acadêmicas e pessoais. Inclusive, muitas universidades aceitam que você mande sua nota do SAT só escrevendo ela no Common App, chamado Self-Report. Então, Common App é o primeiro documento mais importante. Segundo documento muito importante é o School Profile. School Profile é o documento que a sua escola faz sobre ela mesma. Não é nada sobre você, não é nada sobre o aplicante. Mas o School Profile, ele fala sobre como é que a escola foi no Enem, como é que é o sistema de avaliação, se tem extracurriculares, se não tem. E é muito legal que a escola tente demonstrar a sua força acadêmica, para que a universidade veja, poxa, esse aluno teve que se esforçar no seu ensino médio. Então ele vai vir para cá e vai aguentar o peso acadêmico. O School Profile, ele é geralmente feito pelos próprios alunos. A gente se dá o trabalho de fazer o School Profile. E eu vou passar para vocês modelos de escolas brasileiras que já têm School Profile para vocês se basearem para suas próprias escolas. Mas a coisa importante é que o School Profile e o próximo documento que eu vou falar, elas são enviadas pelo counselor no Common App dele. Então você precisa ter, né, um counselor na sua escola que seja seu amigo, que vai te ajudar durante o processo. Segundo documento muito importante enviado pelo counselor é o High School Transcript, o tal do histórico escolar. A sua escola geralmente dá em português. Você traduz, né, coloca ele em inglês, e a sua escola assina e o seu counselor envia do Common App dele. Tranquilo? E para fechar, documentos muito importantes no seu processo de aplicação são o CSS Profile e o IDOC. A gente vai ter um vídeo só falando sobre bolsas, sobre como funciona a parte financeira das universidades norte-americanas. Mas uma coisa muito importante para eu já te dizer: toda universidade que você aplicar nos seus Estados Unidos, você vai ter que preencher um formulário completíssimo sobre quanto a sua família ganha, quanto vocês gastam com cada coisa que sai o dinheiro, quanto, por exemplo, você pagou pela sua educação nos últimos anos. Tudo isso vai fazer parte do CSS Profile, que você preenche no site do College Board, o mesmo que você se inscreve para o SAT. O CSS Profile tem um artigo muito legal no Super Mentor que te ensina a preenchê-lo. Mas você só vai se preocupar com isso lá no final da sua aplicação. E é muito importante saber que, para um brasileiro para uma universidade norte-americana, ele precisa de bolsa muitas vezes integral. Isso é possível, mas é necessário que você se atente a esses documentos e essa aplicação para bolsas, né, para que você realmente as consiga. E junto com o CSS Profile, nele mesmo, no College Board, você envia o seu IDOC. IDOC. O IDOC é simplesmente onde você anexa os seus impostos de renda traduzido em inglês. Não precisa de tradução juramentada. No grupo da Brasa, Biscuit, BSCOE, tem um modelo perfeitinho, que você vai pegar o imposto de renda dos seus pais e você vai colocar lá os números somente, né, no modelo que já existe traduzido em inglês. Então, o imposto de renda é um documento muito importante que quase todas as universidades que você for aplicar vão te pedir. Terminamos todas as 3 partes do nosso quebra-cabeça. Revisando, a gente tem o quebra-cabeça acadêmico, o quebra-cabeça pessoal, o quebra-cabeça de documentos. Todos eles vão formar um grande quadro, um quadro lindo sobre você. E o que eu gosto de dizer para esses alunos é o seguinte: primeira coisa é que o seu quebra-cabeça ele é único. Então não compara com outra pessoa. O application vai analisar como
todas essas peças se encaixam, mas não como essas peças fazem sentido com as peças dos outros. E uma coisa muito legal da gente saber é que o processo de aplicação para as universidades norte-americanas, elas, na maioria das vezes, não te punem se uma dessas partes está mais fraca, mas você consegue compensar com outra. Só que tem muita gente se enganando achando que não precisa focar em uma. Olha, quando se trata de conseguir uma bolsa completa na Universidade dos Estados Unidos, você tem que dar todo o seu coração em todas, tá bom? Então, esse é o grande quebra-cabeça do application para as universidades dos Estados Unidos. O processo é longo e um pouco assustador. Desculpa por ter passado tanta informação, mas eu tô aqui para ajudar vocês. Eu e um grupo de voluntários lançamos o Democratizando Application no Insta, Edu Vasconcelos DF, aqui no YouTube e dando palestras em muitas escolas do Brasil para que isso tudo esteja mais acessível para o público brasileiro. A gente tá junto, galera, e vamos nessa caminhada de mãos dadas para que mais sonhos de educação sejam realizados. Grande abraço, meu nome é Edu Vasconcelos e eu sou do Democratizando Application.